Oi, maravilhosas! Mais um episódio do Muito Ainda Checklist. Bom, se você me acompanha toda semana, eu espero que esse episódio faça muito sentido pra você. Se você tá me ouvindo pela primeira vez, puxa uma cadeira, pega um café, uma água, o que você quiser, mas me faça companhia. E eu quero muito que vocês continuem comentando, sabe? Comentem sempre. Eu sei que às vezes tá corrido, a gente pensa que vai fazer e depois esquece, mas é importante para que entregue para mais pessoas e para que eu saiba que esse tema fez sentido aí na sua casa. Bom, eu acho que esse assunto tem me encontrado. Eu não estou procurando sobre ele, mas ele tem me achado. E é um tema que toda vez que rola aqui, vocês conversam muito comigo sobre. Vocês estão sempre pedindo para eu gravar sobre esse assunto e acaba que eu nunca gravo. Mas como eu li numa newsletter, eu ouvi num podcast, eu decidi que se tá aparecendo é porque é relevante. E o tema é basicamente sobre você se fazer bem sozinha. Mas eu construí a frase, em torno de ser tão presente para si a ponto de não perceber que está só. Mas antes da gente entrar no que eu quero falar mesmo, eu quero trazer reflexões pessoais, sabe? Coisas que rolam na minha cabeça e que eu acho que vocês podem discordar ou até mesmo concordar comigo. E eu quero muito que vocês comentem a partir disso, principalmente. Sempre que eu penso na nossa vida, como mulher, eu vejo dois caminhos muito distintos. A ideia de que mulheres não conseguem fazer coisas sozinhas, e porque a gente gosta de ter companhia, porque a gente gosta de andar com as nossas amigas, porque a gente gosta, de algum modo, de estar em bando. A minha mãe, ela é uma pessoa totalmente independente, mas que ela não faz nada sem chamar alguém. Ela sempre vai fazer o cabelo dela, Ela faz o cabelo e tal, o cabelo dela é crespo, e ela faz uma vez ou de 3 em 3 meses no salão, e ela leva uma amiga. Acho que agora a moça tá indo na casa dela, então assim, melhorou. Se ela vai comprar uma roupa, ela solicita que eu ou minha irmã ou alguma amiga vá com ela. Só que em todas as outras áreas da vida, ela faz isso sozinha. Ela resolve problemas da casa, ela paga as contas da casa dela, ela simplesmente faz tudo. Ela se cuida sozinha, ela fica doente sem depender de ninguém. Às vezes a gente vai saber só depois. Mas nessa área específica, quando é para andar, quando é para fazer coisas que a gente de fato se sente independente, Porque quando eu paro para pensar na independência da mulher e tudo mais, por exemplo, eu acho que o dirigir, tá no dirigir, tá em você ser safa de você ir e vir dos lugares, tá em você bancar uma viagem sozinha, bancar ir, eu digo, não digo do dinheiro em si. E não nesse perrengue que é assumir todas as responsabilidades da vida. Porque se vocês perceberem, sabe? Nós, mulheres, a gente tá sempre com a parte da responsabilidade de tudo. Raramente a gente recebe, de fato, a ajuda para resolver todos esses pepinos. Somos nós que damos contas das duplas, triplas jornadas, seja a mulher que é mãe, seja a mulher que é casada, seja a mulher que é sozinha. Quando ela é sozinha, eu acredito muito, nisso. Ela fica ainda mais sobrecarregada, mas também sei que tem o rolê de você ser casada e ter parceiros que, na verdade, é só mais um peso, ou parceiras também. E aí eu vejo muito esse lado da mulher, onde para os caras ou para as pessoas ela não é independente, mas na verdade ela é em várias outras coisas, nas coisas que ela poderia dividir, mas naquilo que de fato daria autonomia para ela, não. E tem o outro lado da moeda, que é a mulher que está tão acostumada a não aceitar nada, a fazer tudo, que acaba se isolando para não dar trabalho para ninguém. Eu não quero dar trabalho, eu não quero ser a amiga que fica ligando, mas, no geral, é a amiga que é suporte para as pessoas, é a pessoa que está disponível para ajudar, mas raramente a que pede ajuda. Raramente a que aceita que as pessoas podem sim parar o dia para fazer algo para ela. Porque, no geral, é a pessoa que para o dia para fazer coisas para os outros. E aí, eu nesse meio todo, eu me sinto muito a pessoa que eu tenho muita ajuda se eu quiser. Eu tenho os meus pais e tudo mais. Só que os meus pais, eles são muito parecidos comigo, Eles são muito práticos. Eles são pessoas práticas. Então, assim, eles não vão aparecer na sua casa sem você pedir. Eles não vão te enviar uma mensagem se você está precisando de algo específico. Mas se você precisar, eles estão ali. E eu sou a pessoa que não consigo, por exemplo, mandar esses comandos em coisas mínimas. Eu sempre acho que eu posso resolver e acaba que eu solicito pouco. Mas eu tenho consciência de que eu tenho esse suporte, diferente de quem não tem, sabe?
E eu me viro muito. Às vezes eu paro sozinha pra pensar nas coisas que eu fiz, nas coisas que eu faço e tudo mais. Eu falo, cara, simplesmente eu faço tudo. E às vezes bate um sentimento de eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria que alguém fizesse por mim, eu gostaria de ainda estar naquele lugar onde cabe ser cuidada, cabe esquecer, cabe não fazer, mas hoje eu tenho um filho e eu tô na posição de sempre cuidar. Mas eu acho que também tem um outro lado dessa moeda, que é como eu imprimo isso na minha vida. Gente, eu gosto tanto de ser presente pra mim. Eu gosto tanto de fazer escolhas, mesmo que difíceis, mas que me botem em primeiro lugar. Eu gosto muito de não ter problema em bancar as decisões, porque era o que eu deveria fazer pra mim naquele momento. Porque eu também percebo que a gente fala muito sobre se pôr em primeiro lugar, mas muitas vezes a gente não banca o desconforto de estar em primeiro lugar na própria vida. É muito normal a gente falar, você precisa se pôr em primeiro lugar. Tá, mas você tá pronta pra bancar isso, pra estar lá? Porque não é confortável. Dizer não pra dizer sim pra si mesma. Escolher aquilo que você realmente quer sem flexibilizar para os outros. Eu não tô falando de egoísmo aqui, eu tô falando de simplesmente fazer aquilo que você deve fazer por si mesmo. Não é confortável, mas não é motivo de desistir. É motivo de entender que nem tudo na vida é de fato confortável. E quanto mais rápido a gente entender isso, mais a gente entende que não é um grande problema, que não precisa de tanta atenção, que vai passar e que em algum momento vai ficar mais fácil de estar ali naquele lugar. E eu consigo fazer com que a minha vida seja tão presente de mim mesma que eu não percebo quem não tá, que eu não percebo quem saiu, que eu não percebo que nesse momento aqui eu pedi ajuda e eu não recebi, porque eu já estava fazendo. Eu não parei para que alguém me salvasse, para que alguém resolvesse esse problema. E às vezes quando eu vou ter essa reflexão, eu até falo, nossa, caraca, a pessoa aqui, tipo, eu mandei todos os sinais possíveis e não obtive essa ajuda. Mas naquele momento não me fez falta, porque eu estava presente para mim a ponto de conseguir resolver. A ponto de não perceber que talvez eu estivesse sozinha. Estar presente pra gente é fazer com que o barulho de você estar ali seja tão alto a ponto de você não escutar as ausências. A ponto de você não dar tanta atenção para as pessoas que decidiram não te ajudar. Das pessoas que até decidiram se retirar daquela situação. Porque quando a gente está passando por um momento difícil, às vezes até término, ou sei lá, a gente tá monotemática, só falando de uma coisa. Então, não tem nada melhor do que ter alguém que te escuta quando você repete várias vezes o mesmo assunto. Não tem nada melhor do que ter uma amiga que não te pausa, que não te trava quando você está falando daquela mesma dor. Isso eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos uma pessoa para quem você pudesse ligar e repetir do mesmo assunto até que ele se torne algo curado dentro de você. Isso você não pode fazer por si mesma. Não pode. Mas não tem nada melhor do que simplesmente se dar conta de que você ocupou o seu tempo com a sua própria vida e isso não se tornou o teu cerne, sabe? Não se tornou o centro da tua vida. Você sofreu, você falou, você ligou, você esperneou, mas você ligou no meio de um treino, você ligou depois de uma reunião, você falou do mesmo assunto enquanto preparava o jantar. Você falou desse assunto enquanto ia na rua trocar uma roupa. Você chorou um pouco enquanto estava procurando uma coisa para assistir, porque tinha alguém para te ouvir. E essa é a parte mais legal quando a gente consegue juntar os dois. Aquilo que só nós podemos nos dar e aquela boa companhia que está sempre ouvindo até a gente se curar. Isso aí é a parte. Nós somos seres humanos, a gente sempre vai precisar um do outro. E aí, eu quero entrar nessa parte agora, nesse momento do episódio, no lugar onde eu quero desconstruir. E eu quero muito que você desconstrua e que você, se você se sente uma pessoa solitária, se você se sente uma pessoa de poucos amigos, que você comece a fazer um exercício de encontrar essas pessoas e de se questionar se você é essa pessoa para as pessoas. Porque eu vi um post recentemente, eu acho que foi na Óbvios, que falava que de uma frase que a gente usa muito, né? Se precisar de mim, não precise.
e aí embaixo vinha escrito: a gente sempre vai estar precisando de alguém. Eu acho que era isso, mas se não era, a ideia era essa. E, cara, eu sempre me incomodei com isso, de se precisar de mim, faça como eu. Gente, você pode não solicitar ajuda, mas você tá sempre precisando de ajuda. Seja do mínimo ou do máximo. Então vamos, urgente, como adultos funcionais, entender que o mundo só funciona a partir de um coletivo. Ainda que a gente tenha perdido nossa essência de comunidade, né? Aquela união de um ajudar de fato o outro, de um entender que é dependente do outro, a gente vive em coletivo, a gente precisa que os outros estejam dispostos a facilitar o nosso processo e que a gente também esteja dispostos a facilitar o processo dos outros. Às vezes, da menor maneira possível. Sabe quando você vai ser atendida por alguém e claramente essa pessoa tá estampado na cara dela que ela não quer facilitar o seu dia com algo que só depende dela? E isso causa uma vontade de você arrumar uma briga ou simplesmente de sair chorando, porque eu sinto essas duas vontades, tá? E aí, em contrapartida, você encontra uma pessoa e você vai falar cheia de dedo, mas essa pessoa te atende tão bem e você simplesmente fica muito feliz, mas uma felicidade genuína, preenchida, porque você sabe que aquela pessoa tinha o poder de decidir se ela iria resolver ou não o seu problema, e ali você pegou uma pessoa com boa vontade. Então, essa pessoa, você dependia dessa pessoa. Às vezes, depender do outro não é necessariamente ir ali, ó, toque, toque, pedir ajuda. É entender que se você comprou pão, que se o pão tava ali é porque a funcionária não faltou. Sabe? Que se o sistema do seu computador tá funcionando é porque alguém decidiu tá ali fazendo aquilo funcionar. Porque parece, a gente depende de máquinas, mas um sistema quando falha depende de um humano para pôr ele de volta no ar, para ficar testando, para ficar observando. Então a gente está sempre dependendo de outras pessoas. Nós não somos seres independentes. Não somos, nós somos, até a página 2. Depois a gente depende, até para se reproduzir, né? Uma chatura. E se não for de formas naturais, a gente precisa fazer lá todos os outros trâmites. Mas é um ponto que eu acho que a gente precisa desconstruir urgente, que eu escuto muito. Eu já sou sozinha mesmo. Não, você pode se sentir sozinha, mas sozinha você não tá. E às vezes você tá tão presa naquilo que aconteceu, naquilo que te feriu, nas pessoas que te deixaram, que te abandonaram, que você simplesmente decidiu não olhar para quem chegou. A amizade na vida adulta ela é muito mais difícil. A gente não tem aquele encantamento de quando nós somos crianças. E nem na adolescência, que parece que a cada momento a gente encontra uma nova melhor amiga. Exige maturidade e construção. Exige bater de frente com pessoas diferentes de você, mas que talvez sejam muito legais na sua vida. Você não faz uma pessoa se apaixonar por você como antigamente, simplesmente por terem a mesma banda favorita. Você vai ter que conquistar aquele espaço. Às vezes a sua melhor amiga, a pessoa da sua vida que você conheceu na vida adulta, só vai existir a partir do momento que você entende que esse jardim precisa ser regado. E que ela tem os traumas, as nuances dela. Porque todos nós não viemos, né? Nós não somos mais uma folha em branca, nem quando a gente é criança. Mas quando a gente cresce, a gente tem sim os nossos olhares, sabe? E de tudo que nos afasta de alguém, a parte mais relevante é como nós nos sentimos com aquela pessoa. E como aquela pessoa nos faz enxergar o mundo. Eu acredito que é muito legal você ter gostos em comum, você ter hobbies em comum, mas às vezes você tem tudo isso em comum com uma pessoa que você não admira o caráter dela, que ela não te faz bem como ser humano, sabe? E aí você mantém, porque é a sua amiga mais próxima que te leva para determinadas situações, que faz aquelas coisas que você gosta, mas às vezes tem um outro caminho de pessoas que você admira, que te inspiram e que você não dá chance simplesmente porque não tá ali no teu conforto, sabe? E crescer e entender que você vai precisar encontrar os seus prazeres em vários lugares diferentes e que nesse momento é muito importante que você pertença a si. E é por isso que eu decidi gravar esse episódio falando sobre você estar tão presente para si mesmo a ponto de não perceber que você fez aquilo sozinha, que você estava sozinha.
Não num lugar de que você é totalmente independente, mas num lugar de que você está comprometida consigo mesma. Num lugar de que você não está problematizando as ausências daquilo que você não solicitou. Porque muitas vezes você está criando uma situação que você acha que as pessoas deveriam ter percebido. Mas não é a obrigação do outro estar tão atento a você. Seria bom, eu concordo. Mas as pessoas também estão vivendo a vida delas, os problemas delas. Então, seja tão presente para si a ponto de não perceber que você fez aquilo ali sozinha, que você passou por aquilo ali sozinha. Mas quando for necessário, dê os sinais, mas seja clara também, porque aí você vai tirar a sua própria conclusão de que sim, naquele momento você esteve sozinha, mesmo pedindo ajuda, ou de que você passou por aquele momento sozinha porque você foi tão presente na sua vida que você até esqueceu de solicitar a presença dos outros. Espero que esse episódio faça sentido para você. Te vejo na próxima segunda. Comenta bastante, compartilha, né, na verdade, e curte o episódio. Um beijo.